Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Ou boa noite, a gente não sabe o horário que estão aqui nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Pati? Tudo bom, Lu? Sandrinha não está aqui conosco hoje de novo, ela não pôde estar presencialmente, mas nos ajudou na construção do nosso material, da nossa pauta. E estamos aqui num intensivão falando de autoestima do adolescente, que entendemos ser um assunto recorrente nas perguntas, nos nossos atendimentos, um medo assim que as mães apresentam muito, principalmente nos dias atuais, né? Sim. De quanto a autoestima desses adolescentes está oscilando muito. Tá fragilizada, Está fragilizada, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente consegue ajudar a fortalecer e trabalhar essa autoestima dos adolescentes, que é um trabalho árduo, diário, cada vez mais desafiador, porque hoje em dia eles se comparam muito, né? O adolescente sempre se comparou. Sim. Mas eu acho que hoje, com as redes sociais e o mundo perfeito que a gente vê na internet, trabalhar essa autoestima não está fácil, né, Paty? Não está fácil. Eu acredito que agora está sim, porque a comparação é de uma perfeição tão grande, né? Então, para nós tem sido bem desafiador, nós adultos em geral, lidar com a autoestima dos adolescentes, ajudá-los aí. E é uma angústia, né? A gente vê que nossos filhos, a gente vê tanta qualidade, a gente vê tanta coisa boa neles, e eles acabam não enxergando, né? Então, a gente trouxe no primeiro episódio, né, só para retomar um pouquinho, a importância da autoestima forte do adolescente, né, o quanto isso ajuda a eles tomarem boas decisões na sua vida, proteger de determinados perigos. Isso é muito importante que eles tenham essa autoestima forte. Mostramos os sinais, né, para a gente ficar atento, para a gente começar a tentar decifrar ali um pouquinho do nosso filho. E agora a gente vai propor algumas soluções, vamos dizer assim, né? Sempre lembrando que a autoestima, ela é uma construção diária. Ela é sempre, a gente precisa estar sempre trabalhando, né? Não é uma ação isolada. Fiz uma ação ali, ok. Não, é sempre trabalhando. E a gente vai começar, né, pela base, né? Aquilo que também a gente fala bastante tempo em vários episódios, que é a escuta. Né? A escuta, eu acredito que seja a base, né? Escutar sem julgar. Sem julgar. Aquela escuta sincera. Atenta, de coração. Querendo entender, né? Ouvir seu filho, querendo entender o que está acontecendo com ele. E essa escuta, muitas vezes, a gente fica esperando o adolescente falar várias coisas. E, enfim. E às vezes a gente tem que escutar, não é só o que ele fala, mas até o que ele expressa, né? O que ele bufa. O que ele bufa. É a comunicação verbal e não verbal. Não verbal, porque às vezes ele não é muito verbal, né? A comunicação dele. Mas o que vai importar aqui é a nossa postura diante da comunicação dele. Sim. Não importa se a comunicação dele saiu perfeita, saiu clara ou não. É o nosso... É a nossa ação de tentar entender. Sim. Eu acho que isso é essencial. Né? Eu acho assim, quando nos tornamos pais e mães, é que nem videogame, vai mudando de fase, vai ficando um pouquinho mais difícil. Vai ficando um pouquinho mais difícil, então, mais desafiador. Quando eles são pequenininhos, vamos lembrar lá quando vai começar a andar. Caiu, o que a gente faz? Levanta, você consegue. Quando consegue, a gente bate palma, faz aquele auê. Quando eles crescem, principalmente hoje, que com 12, 13, 14 anos, eles já sabem tudo, porque eles já viram tudo na internet. A gente acha que estamos falando com outro adulto. E aí a gente cai lá um pouquinho no desenvolvimento do adolescente, né? Deles não entenderem de verdade o que está acontecendo com eles. O cérebro não está totalmente formado. Então, se ele vem te contar que ele não quer ir na festa, aqui eu vou pegar um exemplo de uma menina, tá tudo programado para ir na festa. E aí eu não vou porque meu cabelo tá horrível. E aí a gente que já tá aqui, né? Às vezes sem paciência, fala assim, ai, para de frescura, seu cabelo tá lindo. Você me perturbou, você não sabe o que é problema. Agora você não quer ir?
porque a gente não ouviu que aquilo é uma dor real. Então, quando a gente escuta, fala, valida, fala, tá bom, você não tá gostando do cabelo, eu sei que tem hora que a gente tem que trabalhar um pouquinho a nossa paciência e a nossa expectativa para não minimizar. Ai, quer dizer que eu vou virar um Buda, aquilo que a gente estava comentando, né, Paty? Vou ter paciência sempre. Não, isso aqui a gente tá falando no geral de como fortalecer. Se você percebe que toda vez acontece alguma coisa ali que a pessoa não quer fazer alguma coisa porque não está se sentindo bem, como que você pode ajudar a melhorar isso? Então, por que você não está gostando do cabelo? A gente pode fazer alguma coisa para você ir? Porque você queria tanto ir nessa festa, escuta, valida, tudo bem, o cabelo não tá bom, mas o que a gente consegue fazer para que você consiga ir na festa que você queria tanto? Escuta, valida a dor, porque a dor é real. A dor é real. Se você minimiza a dor, ele não vai te contar da próxima vez, quando estiver doendo por aquele motivo. Ih, minha mãe acha que é sempre besteira, eu não vou falar mais. Exatamente. E aí que fica... trabalhar essa paciência na gente, de entender que a dor deles, muitas vezes, é real. É real, é real. E assim, né, e essa dor, às vezes ela se manifesta como o cabelo. Às vezes nem é exatamente essa a preocupação dela, na verdade. Às vezes ela está insegura com alguma outra coisa, mas de qualquer forma ela está insegura consigo. Sim. Consigo mesma. E aí ela jogou no cabelo. Cabelo foi a gota d'água, né? Mas numa próxima pode ser que não seja o cabelo. Pode ser que não seja o cabelo. Então, por isso que quando a gente fala da escutativa, é isso, é a gente se conectar de verdade com eles. Porque assim, mesmo que eles não falaram de forma clara o que é, mas eles sabem que a gente tá ali. Ou às vezes eles nem sabem exatamente qual é o medo. Não sabe. Né? E às vezes só tá com medo de se expor, de ir numa festa que vai ter gente diferente, de não saber como se comportar. Gente, tem tanto medo. Aí volta lá para sua adolescência e lembra dos seus medos. Isso. Fica um pouco mais fácil, né? Escutar e entender o que está acontecendo, que né? É ter a empatia. Empatia e compreensão, né? A gente precisa ter essa capacidade de tentar se colocar no lugar deles. Não é achar que eles são a gente. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. A gente fala assim, mas eu... Às vezes fala assim, eu vou lembrar da minha adolescência. Mas eu não tinha esse problema com o cabelo, eu não liga. Não é isso. É a gente tentar entender como que um adolescente interpreta aquele evento, aquela situação. Não a gente tentar entender com cabeça de adulto. Porque a gente vai olhar tudo com cabeça de adulto. Porque nós somos adultos. Mas eles ainda não são, né, Lu? A gente esquece muito, né? Como você disse no começo. Mas eu já falei, a gente fala 1000 vezes e parece que no dia seguinte não entendeu. Principalmente quando eles estão entrando na adolescência, eles oscilam. Tem dia que parece um adulto, tem dia que parece uma criancinha. E eles estão se entendendo. Então, a gente precisa ir fortalecendo isso. E quando a gente fala de fortalecer e elogiar e enaltecer os pontos positivos, não é aquele elogio por elogiar mesmo. É ajudar com que eles percebam as suas qualidades. Entender as pistas, qual que está sendo a dificuldade. Eu não estou me sentindo bem na escola porque eu estou tendo dificuldade numa matéria. Então, o que a gente pode construir junto? Você precisa de uma aula particular? Você quer que eu sente com você para te ajudar? De repente, vamos parar. O adolescente, quando a gente conversa de verdade, olha, então você não acha que o excesso do eletrônico está atrapalhando o desempenho da prova? Então, pelo menos quando chegar na época de prova, vamos tirar o celular do quarto para que você consiga focar melhor no estudo? Conversa. Né? É entender os sinais. Sim. Porque eles não conseguem ainda entender a dimensão dos problemas, de que realmente aquele problema não é um problemão, mas para ele é um problemão. Para ele é um problemão, para ele aquilo é super complicado, né? E aí, conforme a gente vai escutando o que ele diz, vai dando sugestões, fazendo perguntas, né? Eles vão elaborando ali aos poucos soluções, saídas e saindo ali daquele sentimento, né, que não está legal para eles no momento, né? Mas é importante a gente validar o sentimento, tentar se colocar no lugar do adolescente, ter essa empatia, né? Criar um ambiente acolhedor de verdade, né, Paty? A gente escuta muito nos atendimentos. Quando a gente atende adolescente, eu acredito que você também. Sim. O que a gente mais escuta? Minha mãe, meu pai não me ouve. Não me entende. Eles não entendem. Quando eles falam não me ouve, eles querem dizer que não entende. Porque a gente acha assim, não, é lógico que eu escuto, né? Se você vai falar, lógico que eu estou escutando. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que a gente não está entendendo. E não é escutar por escutar, né?
E não quer dizer que você vai escutar e que você vai deixar tudo e que você vai permitir tudo. Não é isso. É escutar. Eu tenho passado muito isso, né? Eu tenho uma adolescente e comigo acontece também. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e ela fala, você não tá me ouvindo. E às vezes eu paro que eu não tô mesmo. Então, a gente não tá nem prestando Porque atenção. eu não tô prestando atenção. Então, às vezes eu escuto, falo, tudo bem, eu ouvi o que você falou, eu entendi. Mas não. Mas ela se sentiu ouvida, escutada de verdade. E criar um ambiente que eles possam falar qualquer coisa. Né? E tem coisas que o adolescente não vai querer compartilhar com o pai e mãe, mas as principais, as mais importantes, eles precisam ter segurança de que podem falar para você. Eu sempre falo, né, a minha frase ali, o bordão que eu gosto tanto, que quando o seu filho cometer um erro e vier contar para você, é um bom sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Porque se ele tiver medo de te contar um erro, que conexão é essa que vocês têm? Como que você vai conseguir fortalecer a autoestima do seu filho se vocês não conseguem conversar? Se ele falhou e tem vergonha ou tem medo de te contar? Para quem que ele vai pedir ajuda se ele não puder pedir para você? Exatamente. Eu acho que esse é o principal, né? Acho que para fortalecer mesmo a autoestima do nosso filho, é ele saber que o nosso amor é incondicional. Que somos o porto seguro, né? Sim, que ele não vai deixar de ser o nosso filho querido, amado, enfim, ter aquele lugar especial no nosso coração porque ele cometeu aquele erro. Ele não é aquele erro, ele precisa saber disso. E é tão difícil, né? É a gente difícil. Entender que os nossos filhos não são perfeitos. Então. Então, já começa a partir de nós, né? Essa mudança. Exatamente. E observar, né? Observar as pistas, como a gente falou, né? Já no episódio anterior. Tem pistas que não são, eles não vão dizer. Tem coisas que eles estão sentindo mal, eles estão ali, como que podemos dizer? Não tá legal ali para eles, mas eles não vão falar, eles vão disfarçar, né? Então, a gente percebendo esses sinais ali... Tá dormindo demais, além da conta. E a gente ir lá, dar uma incentivada, dar uma, né? Vamos lá, sacudir, vamos tocar a vida, trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de humor ali pro nosso filho nessa hora, para ver se muda um pouquinho ali o... Não desistir, né? Eu escuto desistir. muitos pais falando assim, eu tento, eu vou lá, chamo e é sempre um não. Você vai tá desistir? sempre de mau humor. Quem é o adulto dessa casa aí? Você vai desistir? Não vai desistir, não. Puxa pra você, traz pra você, retoma, senta pra conversar. Fala, eu sei que você não tá querendo conversar, eu sei que tá difícil aqui, tá difícil pra você, mas tá pra mim também. Exponha. Eu tô querendo te ajudar e não sei como. Traga pra conversas sinceras. É difícil, ter conversas difíceis é necessário. Tem hora, tem assunto que a gente não gostaria de ter, mas é preciso, gente, é preciso. E não é porque ela é difícil, não é porque o assunto é sério, que a gente precisa também trazer peso para aquela conversa. E se às vezes tem medo de falar alguma coisa, usa um artifício assim, assiste uma série junto para abordar algum tema que você acha que... eu preciso falar de autoestima com meu filho, eu tô achando que não tá legal. Busca algum filme, pesquisa na internet, tem tanta opção hoje em dia. Assiste alguma coisa junto e aí aproveita aquele gancho para ter aquela conversa que você quer ter e não sabe como iniciar. Usa um exemplo de outra pessoa. Tenha conversas delicadas para que, de repente, eles consigam expor as dúvidas e os medos. Numa conversa informal, às vezes, você consegue tirar um monte de coisa de um adolescente. Sim. E a gente pode também começar essa conversa, vamos imaginar que o adolescente nem assim ele se abra, mas a gente pode começar compartilhando os nossos medos, as nossas dores, sabe? A nossa insegurança. Contar para ele um momento que a gente ficou com muito medo de fazer determinada coisa. Das nossas falhas. A gente também falha, né? Muito. Como que a gente conseguiu superar essa falha? Eu acho que ali eles começam, talvez, né, a se identificar com a gente. Entender que, poxa vida, eu tô meio orgulhoso aqui não querendo falar, né, sobre isso. Deixa eu falar também. E aí ele começa a se abrir para você. E se você tá percebendo que tá muito fechadinho, que tá muito triste, que tá muito borocochô ali, vamos dizer assim, buscar ajuda mesmo. Então, às vezes, que seja, né, a gente faz o processo com os adolescentes, eles descobrem
tanta coisa incrível deles mesmos Sim. e muda porque eles se enxergam de uma maneira diferente. Se está num estágio mais avançado, de procurar, de repente, um psicólogo, né? Sugerir para ele, falar, olha, você não está conseguindo conversar comigo, eu não estou conseguindo te ajudar, vamos procurar ajuda de alguém? De um psicólogo, de um educador parental, de um coaching de adolescente, alguma coisa que consiga trazer e florescer o que ele tem de melhor. Exatamente, né? Para ele se conhecer um pouquinho mais, né? Buscar esse autoconhecimento aí é muito importante. Incentivar hobbies, incentivar atividades prazerosas, Sim. né? Coisas que ele se sinta realizado. Envolvê-los nos combinados da casa e, por exemplo, vai fazer uma viagem de família, pergunta. Para onde você gostaria de ir? Deixa ele expressar a opinião. De repente, aquela viagem não dá para fazer agora, mas a gente pode programar. Ou então, se não dá para fazer uma viagem, um passeio, você quer ir no cinema, escolher o filme dessa vez, incentive. Eu acho que esse trabalho em conjunto vai valer a pena lá na frente. É um investimento que vale a pena. É um investimento muito bom, né? Muito valioso. E é isso, eu acho que porque a autoestima é muito de quanto você se sente capaz, se sente bom o suficiente, se sente importante, né? Sim. Se ele está se sentindo importante ali no ambiente familiar, no grupo onde ele convive mais, de maior intimidade, isso vai ajudá-lo a se fortalecer e expandir também em outros grupos. Eu acho isso, né, um caminho aí legal para a gente fazer. E fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente está preparando um material muito bacana para ajudar nessa construção da autoestima do adolescente. Logo, logo a gente traz novidades quentinhas e recheadas de coisa boa e de ajuda prática para as mamães. É isso aí, fiquem de olho, hein? Até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.